Oi, gente querida, tudo em ordem, tudo bem? Meus amores, então, na aula de hoje, a gente vai começar a nossa revisão. A gente trabalhou até aqui, a nossa última aula foi sobre os movimentos dos bandeirantes, né? E agora vamos entrar nos exercícios para a gente solidificar o conteúdo, beleza? Eu dividi a revisão em duas aulas. Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar os conteúdos de introdução à história, a descoberta do Brasil, né? Você já sabe, descoberta entre aspas, e a economia e a sociedade do açúcar, beleza? Aí na próxima aula a gente finaliza os conteúdos desse primeiro módulo, vai até os bandeirantes. Show? Então, qualquer dúvida, gente, até alguns exercícios que vocês fizeram, vocês ficaram com dúvida, me mandem que eu posso até na próxima aula resolver essas questões, tá bom? Então, vamos nessa, meus amores. Questão 1. Pelo olhar do poeta, também é possível compreender determinados aspectos essenciais para a conceituação de história. Leia, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Aconteceu há 1000 anos, continua acontecendo. Nos mais desbotados panos, estou me lendo e relendo. Ou ainda do mesmo autor, o tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Com auxílio das observações de Drummond, julgue os seguintes itens em verdadeiro e falso, referente ao conceito de história e ao ofício do historiador. A. Tendo por objeto o estudo do passado, a história parte das contingências da vida presente para inquirir aquilo que passou. Muito bem. Então, o que essa alternativa está falando? Está falando que o objeto de estudo do historiador é o passado, né? E a história parte das questões, né, das urgências, de perguntas que são importantes para a sociedade contemporânea, né, do historiador, para olhar o passado, para inquirir aquilo que passou. Então, é uma alternativa, essa alternativa está correta. O historiador vai fazer isso a partir de questões do presente, que são urgentes no presente, na sociedade contemporânea, ele vai olhar para o passado, tá? Então tá correto. B. Especialmente em épocas de crise generalizada, sobressai o papel que se espera do historiador, lembrar o que os outros esqueceram. O que vocês acham, gente? Essa alternativa também tá correta. Tá horrível, meu ver, tá parecendo uma gaivota doida. Foi mal, gente, mas é o que temos. Então, gente, lembrar o que os outros esqueceram é algo muito importante. Eu falei para vocês na primeira aula, não sei se vocês lembram, as narrativas sobre o passado estão sempre em disputa, né? Então, por exemplo, em relação à ditadura, né, a ditadura civil-militar que aconteceu aqui no Brasil, tem alguns discursos que falam que a ditadura foi algo positivo, né? Que a ditadura só não matou tanta gente assim, ou que matou pessoas que não eram cidadãos de bem. O que os historiadores vão mostrar através de estudos empíricos, de investigação científica, é que não, a ditadura não foi algo positivo, foi um regime de exceção baseado na tortura, na perseguição de quem não concordava com o poder instituído, né? Não é que fosse cidadão de bem. Cidadão de bem só era uma pessoa que não ia contra esse regime, né? Então, lembrar o que os outros esqueceram, ou lembrar ou ressaltar o que os outros tentam modificar, é um exercício importante dos historiadores. Por isso que é a importância dos centros de memória, né, gente? E a gente não tem um museu da ditadura. Uma coisa para a gente pensar, tem que ter. Muito bem. C. O quarteto acima traz a ideia de que o passado é continuamente reescrito a partir de cada presente e de seus novos interesses, eliminando assim a possibilidade da história conter um caráter científico. Meus amores, desculpa. O quarteto acima, o passado, ele é continuamente reescrito de fato, a partir de cada presente e de seus novos interesses. Como eu disse para vocês, os historiadores vão olhar para o passado a partir de questões do presente. Então, esse passado, ele vai ser reescrito, vai ser ampliado, vai ser modificado, o olhar sobre ele vai ser diferente, então ele vai ser reescrito, de fato. Mas isso não elimina
o caráter científico dos estudos históricos, das pesquisas históricas. Como eu falei para vocês na primeira aula, a história é baseada na empiria, né? Os historiadores usam diferentes fontes, cruzam as fontes, né? Olham para essas fontes a partir de uma metodologia específica, né? Uma teoria específica. Então, essa alternativa é falsa, tá? Porque o historiador mantém o caráter científico das pesquisas históricas. Show? D. A reconstrução do passado, exatamente como ele ocorreu, é o que fazem os historiadores, independente de suas convicções ideológicas e pessoais. Eu falei para vocês também na primeira aula, o historiador nunca vai conseguir reconstruir o passado, porque é isso, a gente tem cabeça, a gente é formatado a partir das nossas questões do presente, né? Então, assim, é muito difícil a gente reconstruir o passado. A gente consegue construir relatos que são verossímeis, né? Que tem relação com o passado, mas uma reconstrução do passado tal qual ele aconteceu, isso é impossível. Bom, gente, então é falsa a questão alternativa. Show? Qualquer dúvida, depois vocês me falem. Questão 2. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra e a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Meus amores, sempre que vocês, por exemplo, o Enem vai dar um trecho de um livro para vocês, de um artigo. Leiam a referência desse livro, desse artigo, porque às vezes dá uma dica da resposta, né, para vocês responder. Então, esse trecho foi tirado de um texto do Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê, tá? É o título desse artigo. Muito bem, ou desse texto, não sei se é um artigo, desse texto. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória. Tá certo essa questão? É isso? A crítica se refere a isso? Não, não é isso. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. É disso que se trata a crítica? Também não. Grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Esse é o gabarito C. É isso que ele está falando, né, gente? Quem construiu a Tebas de 7 portas? Foram os trabalhadores, né? Mas a memória dessa Tebas de 7 portas está atrelada aos reis, né? Aos governantes do contexto no qual esses monumentos foram erigidos, né? Então, se esquecem dos trabalhadores. Então, essa é a crítica que o autor faz a respeito dessa memória dos monumentos históricos vinculados aos governantes, né, às pessoas de poder, e não àqueles que os construíram. Beleza? Show! Questão 3. Dentre as características gerais do período pré-colonizador, destaca-se. Lembrem do período pré-colonizador que ele está falando, né? 2 segundos para lembrar. Antes da instituição das capitanias hereditárias. Show? Muito bem. O grande interesse pela terra, pois as comunidades primitivas do nosso litoral produziam excedentes comercializados pela burguesia mercantil portuguesa? Nada a ver, né, gente? Não. B. O extermínio de tribos e a escravização dos nativos, efeitos diretos da ocupação com base na grande lavoura? Já havia sido instituída aqui a grande lavoura? Não. C. A montagem de estabelecimentos provisórios em diferentes pontos da costa, onde eram amontoadas as toras de pau-brasil para serem enviadas à Europa.
É o gabarito, né, gente? Nesse primeiro período, você tem a extração por parte dos indígenas do pau-brasil, né, que vão até o litoral e vão trocar o pau-brasil nesses estabelecimentos provisórios, que são as feitorias, né? Eles vão trocar por artefatos que para eles são importantes, né? Então, essa é uma relação amistosa entre portugueses e as diversas comunidades indígenas que vão extrair esse pau-brasil, tá? Então, ainda você não tem esse processo de extermínio, de escravização, beleza? Muito bem. A partir dessas feitorias, né, onde eram depositados esse pau-brasil, o pau-brasil seria enviado à Europa. Show? Então, gabarito C. Muito bem. Questão 4. Ocupações dos vereadores de Salvador, Bahia, 1680-1729. 1680 e 1729, você já tem a instituição das capitanias hereditárias, mas principalmente você tem a instituição do governo geral, tá? E as câmaras municipais. Falei um pouquinho disso para vocês. Muito bem. O conjunto de dados da tabela acima mostra que um grupo exerceu o controle da Câmara Municipal de Salvador, ou seja, que um grupo governou a vila durante o período, haja vista a função dessa instituição na colônia. Trata-se do grupo formado pelos... Então, lembrem-se, as câmaras municipais, as pessoas que estavam nas câmaras municipais, os vereadores, eles que comandavam as regiões, né? Eles que comandavam as cidades, as vilas, tá? Eles tinham muito poder. Então, vamos lá, gente. Quem eram essas pessoas? Qual era o maior grupo que ocupava essas câmaras? A. Senhores de engenho e comerciantes, senhores de engenho e lavradores de cana, homens ligados às atividades econômicas urbanas, burgueses pelos não identificados e por lavradores de cana, ou proprietários de terra em geral. Vejam aí, 2 segundos. Então, gabarito é proprietários de terra em geral. Lembra, eles vão... Vocês veem, os senhores de engenho, 50%, mais 50,8% do total. Os lavradores de cana também que possuíam terras. Comerciantes proprietários de terra. Profissionais proprietários de terra. Comerciantes e profissionais, que os dois juntos somados davam o quê? Peraí que eu não sei fazer 4, 5, 6, 7,3% do total, um número muito pequeno. Pecuaristas e plantadores de fumo. Plantadores de fumo possuíam terras, pecuaristas possuíam terras. Então, assim, a grande quantidade das pessoas que ocupavam as câmaras municipais era de proprietários de terra, né, que vão fazer parte dessa aristocracia da terra, né, essas pessoas cuja terra dava status a ela. Então, você possuir terras significava, nesse contexto, também você possuir poder político, né? Eles ocupavam as câmaras. Então, muito bem. Questão 5. A escravidão moderna, aquela que se inaugurou no século XVI, após os descobrimentos, é uma instituição diretamente relacionada com o sistema colonial. A escravidão do negro foi a fórmula encontrada pelos colonizadores para explorar as terras descobertas. Durante mais de 3 séculos, utilizaram eles o trabalho escravo com maior ou menor intensidade, em quase toda a faixa colonial. Estão entre as circunstâncias e os fatores históricos que explicam, no caso brasileiro, a instituição da escravidão mencionada acima, exceto... Gente, palavra que mata a gente no vestibular, exceto. Quando aparecer essa palavra linda, vocês sublinhem, vocês marquem, entendeu? Vocês colocam várias setas, colocam uma atenção, escrevam qualquer coisa, porque essa palavra pega a gente tende sempre a responder a que não está a mais correta, né? Aí vem o exceto que mata a gente. Então, prestem atenção. Então, entre as circunstâncias e os fatores históricos que explicam, no caso brasileiro, a instituição da escravidão mencionada acima, exceto, vamos lá, a importância econômica que representava, desde o início do século XV, o comércio de escravos africanos como fonte de lucros aos comerciantes metropolitanos, bem como, indiretamente, a própria coroa portuguesa. Essa é uma circunstância, um fator que explica a instituição da escravidão. Então, essa está correta. Então, no caso, não é para ser marcada. B. A mansidão dos trabalhadores africanos, afeitos havia muito à condição escrava nas selvas africanas,
onde tribos subjugavam outras por meio das guerras. O que vocês acham, gente? Tá completamente errada, né? Esse é o gabarito. A gente não pode falar que havia uma mansidão dos trabalhadores africanos, que eles eram afeitos à condição escrava. Não, a gente estudou, né? Enquanto houve escravidão, houve resistência. É a frasezinha que eu já falei em 2 aulas, pelo menos. Estou falando na terceira. Então, eles vão se aquilombar, eles vão fugir, né? Ou eles vão também resistir de diversas formas culturais também, né? Através das suas festas, através do próprio simbolismo dos seus rituais, né? Até a relação à morte, muitos vão se suicidar, muitos vão queimar as produções canavieiras. Então, você tinha uma série de tipos de resistência e eles vão desenvolver todas essas. Muito bem. Então, o gabarito é B, tá bom, gente? Questão 6. Sobre a economia e a sociedade do Brasil no período colonial, é correto relacionar a economia e sociedade. A. Economia diversificada de subsistência, grande propriedade agrícola e mão de obra livre? Não. Produção para o mercado interno, policultura, exploração da mão de obra indígena no litoral, capitalismo industrial, exportação de matérias-primas e exploração do trabalho escravo temporário. D. Produção de manufaturados, pequenas unidades agrícolas e exploração do trabalho servil. Ou D. Capitalismo comercial, latifúndio monocultor, exportador e exploração da mão de obra escrava. Gabarito é D. Né? O capitalismo comercial, porque a economia vai estar baseada no comércio, né? Esse comércio triangular que a gente chama, né? Que era feito entre Portugal, África e América Portuguesa, né? Então, um capitalismo comercial baseado no comércio. Latifúndio monocultor, então, latifúndio, grandes propriedades de terra. Monocultor, porque a cana-de-açúcar vai ser a principal cultura na pauta de exportação. Não que não houvessem outros artigos a serem exportados, mas a cana-de-açúcar vai ser a principal. Então, monocultor exportador. E exploração da mão de obra escrava. Tá, gente? Então, o gabarito é D. Não, foi mal. Tem 2... Ah, gente, bom, vocês viram o erro aqui, né? Mas, enfim, é a E. Depois eu ajeito na folhinha de vocês. Questão 7. Examine o quadro abaixo. Dei uma olhada nele, vem as pessoas, né? Como é que tá a disposição das pessoas. Tá meio ruim a imagem, mas, bom, veio aí, eu acho que vocês conseguem responder a partir dela, não vai ter problema não. Qual é o nome? Então, esse quadro é do Rugendas, se chama Família de Plantador, 1812. Está num livro chamado História da Vida Privada no Brasil, Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. Com base nesse quadro, que retrata o interior de uma residência abastada do mundo rural, é correto afirmar: A. Nas moradias mais ricas, os escravos eram impedidos de conviver com as crianças brancas nos aposentos da casa. Esse quadro está mostrando isso? Não, está mostrando outra coisa, né? B. Nos primeiros séculos da colonização, as casas mais abastadas possuíam um mobiliário luxuoso que acomodava confortavelmente os moradores. Vocês acham? Essa é uma imagem de uma residência abastada do mundo rural. Tem um mobiliário que acomodava as pessoas, vocês veem, eles estão sentados em esteiras, estão no chão. Então, assim, o mobiliário era bem simples, né? C. Por se tratar de uma sociedade sem estratificação social, o convívio entre brancos e negros decorreu sem maiores tensões, favorecendo reuniões permeadas de cordialidade. Está errado do início ao fim, né, gente? Uma sociedade extremamente estratificada, né? E o escravizado vai estar na base dessa pirâmide. O convívio entre brancos e negros não decorreu sem maiores tensões. Sempre foi permeada por tensão, por violência, por conflito. Então, essas relações não eram de cordialidade. D. Os moradores da colônia deram grande importância à privacidade, separando para tanto as mulheres do convívio com escravos e demais membros da família. Essa imagem não está mostrando isso, né?
Está mostrando essa convivência entre escravizados, né, senhoras, enfim. Embora existissem domicílios de vários tipos de norte a sul da colônia, eram inevitáveis a presença de escravos e a sua convivência com os senhores e demais membros da família. Né? Então é essa. As mulheres estão, os escravizados estão aqui junto às mulheres e tem um senhor aqui dando uma bisoiada para dentro do cômodo, né? Então havia essa, dentro da privacidade do lar, esses escravos eles conviviam, né? Bom, meus amores, é isso, nossa primeira aula de revisão. Mandem as dúvidas, que na próxima, então, eu tento tirar para vocês as dúvidas e trago mais algumas para a gente trabalhar os outros conteúdos, tá bom, meus amores? Então, bons estudos e um beijo!